Olá, sejam muito bem-vindos. Isso aqui é mais um vídeo do canal Hipnoterapia em Casa, onde eu tenho um objetivo de trazer informações para hipnoterapeutas, para profissionais que trabalham com saúde mental, para psicólogos, e é interessante vocês entenderem um pouquinho qual que é o meu perfil profissional. O meu perfil profissional cai mais para a linha mais cética, a linha mais científica, sem desmerecer as outras áreas, mas essa é a minha área que eu atuo. Então, o que eu costumo falar sempre acaba sendo mais nessa linha mais científica. Quando eu digo prática baseada em evidência, é sobre o que critério da prática baseada em evidência. Então, assim, eu sou daqueles caras que lê artigo científico, critica artigo científico e vê o quanto que esse artigo científico é sério e o quanto que esse artigo científico pode ser confiável ou não, porque o fato de estar publicado não quer dizer que é uma coisa séria também, e é uma coisa boa, né? Hoje nós vamos conversar sobre transtornos alimentares. É uma palestra que eu faço de tempos em tempos, que eu tenho um objetivo muito sério, é trazer conscientização e entendimento sobre os transtornos mentais, menos conhecido pelas pessoas, e que todo mundo acha que sabe um pouquinho. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Mikitchuk, eu trabalho com saúde mental. Eu vou ficar meio que olhando para baixo, porque eu gosto de ficar olhando os rostos, tá? Eu estudo a mente humana há mais de 20 anos. Começou como uma demanda profissional de uma área completamente diferente, virou paixão, e sem perceber eu estava estudando para ser terapeuta, para trabalhar com psicologia, para trabalhar com ajudar as pessoas, e acabei me tornando um psicoterapeuta. As áreas que eu trabalho, eu uso a hipnose, uso a PNL, uso, assim, eu sou um admirador e um estudante do behaviorismo, apaixonado pela psicologia humanista, e aplico o TCC nas minhas, no decorrer do meu processo terapêutico, tá? Eu sei que muitas pessoas que estão aqui hoje não são necessariamente de uma linha mais científica, não tem problema algum, tá? Mas as informações que eu vou passar para vocês servem para todo mundo, para toda a forma de entendimento sobre a saúde mental. Algumas informações importantes. Primeiro, se você estiver vendo pelo YouTube, eu vou trazer informações fantásticas aqui. Então eu agradeceria pra caramba se você desse o like. Pode dar o like no final, porque aí você vai ver, não, o Sérgio mereceu um like hoje, porque ele caprichou no conteúdo. Mas se inscrever, porque vocês vão ver que esse meu canal é legal, que assim, não é papo, não é videozinho de 3 minutos, com aquelas informações rasas, aquelas informações rasteiras. Não, é vídeo de 2 horas, é palestra mesmo. Sempre tem alguma palestra, sempre tem algum papo legal, e que procuro sempre trazer de forma relevante. Outra informação interessante, que quem tiver no YouTube vai ver na descrição, quem está nos grupos, eu vou botar lá, eu tenho um grupo no Telegram, que esse grupo, eu digo eu tenho, né, porque eu sou admin, mas na verdade, semanalmente a gente faz encontros para discutir questões sobre terapia, sempre com uma ótica científica. Por que a gente fechou com essa ótica científica? Porque se a gente abrisse para tudo, aí ia virar samba do crioulo doido, né? Porque temas, se a gente entrar na questão religiosa, questões mais holísticas, aí a amplitude fica muito grande e a gente vai falar de tudo e não vai falar de nada, né? Então eu fechei a temática para sempre uma visão mais cética e uma visão com excludente do transcendental, certo? Não que sejamos contra, pelo contrário, a gente teve por exemplo, a gente teve uma palestra, né, o colega está até aqui hoje, falando sobre meditação, só que a gente usou a medida da meditação numa visão do que os estudos científicos falam, tudo, né? Mas ele, por exemplo, é da linha Zazen, mas ele não entrou nesse mérito religioso. Só para vocês entenderem como funciona o grupo, é um grupo do Telegram, toda quarta-feira, hoje é um dia, a gente faz encontros para isso. E
Eu palestro e quem tiver alguma especialidade, quiser palestrar, sinta-se à vontade. O objetivo é troca. É um grupo muito legal. Bom, feitas as devidas apresentações, agradeço a presença de todos aqui. E por que eu faço essa palestra? E por que e a gente vai ficar aqui mais ou menos umas 2 horas. Eu tenho uma especialização, né, quando eu estava falando meu currículo resumidinho, a minha última especialização mais considerável foi no tratamento dos transtornos alimentares. E realmente ela foi transformadora para mim, em termos de entendimento do que é um transtorno alimentar e a relação com a obesidade também, e também meu entendimento como terapeuta. E o que a gente vê no mundo, não vou falar no mundo não, vamos falar no Brasil, a visão que existe sobre os transtornos alimentares ou é equivocada, ou vai dentro de um senso comum distorcido. Se eu falar para vocês que 90% das pessoas que eu pergunto o que é compulsão alimentar, eu recebo uma resposta errada. Eu estou falando de critérios diagnósticos, certo? Eu recebo uma resposta errada. Quando alguém fala de anorexia, também eu recebo uma resposta errada. Bulimia, também. Então, para a gente ter o critério diagnóstico, que assim, a questão de diagnóstico é uma faca de dois legumes, né? A gente corre o risco de nominação, aí a gente coloca a pessoa dentro de uma caixinha, e a gente só olha essa caixinha e acaba parando de olhar o que está em volta, né? Mas também, se a gente não nomina, a gente também não tem uma linha terapêutica a seguir. Então é importante a gente entender os critérios diagnósticos. E é por aqui que eu vou começar. Eu queria pedir para vocês que esvaziem o copo. Sabe aquela história de esvaziar o copo? Que o copo de vocês às vezes está cheio de alguns conceitos. Vamos esvaziar o copo? Porque eu vejo erros médicos de. Aí vou falar de questões de profissionais da área de saúde formados, tá? Estou falando de nutrição, erros na nutrição, erros na endocrinologia, erros na psiquiatria, erros na psicologia, de interpretação e de tratamento para esses transtornos. Quando a gente está falando de transtornos alimentares, a gente está falando de um grupo de doenças. A gente está falando de bulimia, a gente está falando de anorexia, aí a compulsão, o nome completo dela é transtorno da compulsão alimentar periódica, o vulgo TCAP. Aí existem outras que ainda não estão no DSM-5, que é vigorexia, ortorexia, o vício em alimentos. A gente tem o picacismo, a gente tem o transtorno alimentar repulsivo evitativo, a gente tem uma gama muito grande. E eu vou focar hoje para falar da bulimia, da anorexia e da compulsão alimentar, certo? Que são as mais que a gente vê os maiores problemas. Quando a gente está falando de transtorno alimentar, aí é uma coisa que muita gente não sabe já de começo, que são as doenças mentais que mais matam, certo? De todos os transtornos mentais que a gente está falando no DSM-5. DSM-5 é o compêndio de psiquiatria americana, que tem a listagem de todas as definições de critérios diagnósticos das doenças mentais, certo? Que é até o que a gente usa na base para quando a gente vai botar um CID lá num atestado médico, alguma coisa assim, relacionado a uma doença mental, psiquiátrica, a gente está falando de, não só psiquiátrica, mas comportamental também, psicológica, está tudo no DSM-5. Então, o que eu vou falar para você, vou focar nesses três, que são os mais críticos, em termos de entendimento. Vou começar pela compulsão alimentar.
E a compulsão alimentar é super interessante. Existe uma diferença muito grande entre o que é o diagnóstico de compulsão alimentar e o que as pessoas falam que é compulsão alimentar. Eu faço uma analogia até ao toque. Quando a pessoa fala assim: "Ah, a pessoa tem mania de lavar a louça o tempo todo", aí a pessoa: "Ah, eu tenho um toque de limpeza de louça". Quem conhece um pouquinho o que é toque, não tem nada a ver essa mania de manter a louça lavada ser um toque. O toque é uma obsessão, é uma coisa que não sai da cabeça da pessoa, ela entra em ciclos, enfim, é uma coisa, também não vou aprofundar tanto em cima do toque. Mas tem gente que fala, né: "Ah, eu tenho toque com limpeza de louça", sem ser toque. E compulsão, é muito comum a pessoa falar assim: "Ah, eu tenho compulsão por doces". Começa por aí. Não, se falou compulsão por doces, não é compulsão. Já começou por aí, só pela frase, você já sabe que a pessoa está se autodiagnosticando de maneira errada. O que é a compulsão? A compulsão, o TCAP, ele é pelo DSM-5, tá? Aí eu tô falando só DSM-5. E não vou falar tudo também, para que também a nossa palestra não fique muito chata, mas o critério básico para você diagnosticar uma pessoa com compulsão alimentar, ela tem que ter um ataque de compulsão, pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses. Se ela não tiver menos que isso, ou menos frequência, ou menos tempo, ela está num estado subclínico, certo? Ou, às vezes, ela teve um episódio aleatório. E o que que é esse ataque de compulsão? É um ataque onde a pessoa começa a comer, e num curto espaço de tempo ela come uma grande quantidade de comida, que é diferente do que qualquer outra pessoa comeria normalmente. Não é ir para uma churrascaria e encher o bucho. Eu estou falando de um consumo de 15.000 calorias, num curto espaço de tempo. Eu estou falando de 3, 4 quilos de comida. Eu estou falando de um critério em que a pessoa, ela pode até começar por uma coisa que gosta, mas ela chega um momento em que ela perde a escolha, ela tem um fator muito importante, ela precisa ter o fator de a sensação de descontrole. Ela perde o controle, então ela é capaz de comer, esvaziar a despensa, comer comida congelada, comer comida do lixo. Há uma frase comum que a gente escuta, é assim: "Parece que eu sentei no banco do passageiro". A pessoa perde o controle e é levada nesse ataque de compulsão, certo? E acontece também desrealização e despersonalização. Ela perde a noção de quem ela é e perde a noção de onde ela está. Também pode vir a acontecer isso ou não, certo? Daí, se vocês pararem para ver essa situação, uma vez por semana, olha o critério para a gente diagnosticar. Uma vez por semana, durante 3 meses, ela tem um ataque desse. Ela necessariamente vai ser gorda? Necessariamente ela vai ter sobrepeso? Então o corpo não diz se ela tem um transtorno alimentar. Obesidade não é um transtorno alimentar. Já começa a mudar algumas questões conceituais, certo? E uma outra informação importante: não é fome. Não tem fome. Ela pode ter um ataque, inclusive planejado, em relação a ter a compulsão, mas não tem o fator fome. Pode até começar com a fome, pode até começar com a escolha. "Ah, eu adoro paçoquinha", aí começa comendo paçoquinha. Mas veja bem, eu estou falando de 10, 15.000 calorias. Comer um pote de sorvete é pouco para um compulsivo.
Por exemplo, se a gente for parar para ver os super obesos, aqueles que têm um IMC acima de 40, aqueles que aparecem naqueles vídeos, naqueles seriados lá dos caras perdendo muito, The Biggest Loser, essas séries absurdas, é, esses que são chamados os super obesos, os que têm realmente uma indicação clínica para bariátrica, por exemplo, 30% deles são compulsivos. Então não é uma regra que um obeso é compulsivo. Então já começa uma quebrinha de paradigma aí. Vamos agora, porque está intimamente ligado, à bulimia. É muito comum chegar nos meus atendimentos, algumas pessoas falam assim: ah, eu tenho compulsão e bulimia. Não, não existe, vamos lá, não, já é uma coisa interessante vocês saberem, não existe a pessoa que tem 2 transtornos alimentares ao mesmo tempo. Ou ela tem um, ou ela tem outro, ou ela passeia de um para o outro. Mas ela pode ter um momento anoréxico e um momento bulímica, por exemplo. E por que que é comum uma bulímica falar que, e eu, gente, vou acabar falando feminino, porque é a grande maioria, tá. Eh, por que que uma bulímica fala que é compulsiva? Porque há um entendimento geral de que a bulímica é aquela pessoa que come e depois vomita. Não é? Não. Gente, tem um cachorro latindo aqui. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas eu uso aquele negócio de tirar ruído. Tomara que o cachorro não esteja atrapalhando a gente aqui. Mas vamos começar já uma mudança de conceito sobre a bulímica. O que é bulimia nervosa? Bulimia nervosa é a pessoa ter um ataque de compulsão, mesmo critério, tá? Uma vez por semana nos últimos 3 meses para ter o estado clínico, o diagnóstico clínico. Se for menos, tá no estado subclínico, melhor ainda se você pegar esse caso. O A bulímica, ela é uma pessoa que ela tem um ataque de compulsão nessa frequência, seguido de uma compensação. Essa compensação pode ser até alguns dias depois. A bulimia nervosa purgativa é a que a gente chama da bulimia, que é o conceito geral, né, a clássica, vamos dizer assim, onde ela se utiliza, logo após um ataque de compulsão, ela se utiliza do vômito. Ela quer tirar esse monte de caloria que ela consumiu, esse monte de alimento, para evitar, com o objetivo específico de evitar engordar, evitar crescer, evitar que essa caloria seja absorvida pelo corpo dela, certo? Mas, como eu disse, a bulimia nervosa, ela é compulsão seguida de compensação. O que é seguir compensação? Uso de laxantes, uso de diuréticos, uso de atividades físicas excessivas. Então, sabe aquela história? Ah, comeu bastante, aí no dia seguinte, vou malhar 2 horas a mais para compensar. É uma compensação. Então, às vezes, a pessoa só se vê como compulsiva, mas na verdade ela está tendo uma atitude bulímica. E é um outro entendimento sobre o processo terapêutico. Porque olha só como é que muda. Porque o compulsivo, ele pode ter peso na consciência depois, é comum ter muito peso na consciência, tem uma sensação de frustração, essa questão da perda de controle é muito triste para ela. Mas ela não tem essa ação de compensar. Essa ação de compensar muda tudo. Então ela acaba se tornando uma bulímica. A anoréxica é interessante
que a maioria das pessoas, já não chega aos 90% não, mas pelo menos uns 60% das pessoas julgam que a anoréxica, ela, assim, ela se vê como obesa. Ela se olha no espelho como obesa e a partir daí ela sempre quer emagrecer, né. Não, também não. O que a anoréxica tem, ela tem, a preocupação constante, obsessiva com a magreza. O que caracteriza uma anoréxica é o IMC de 17 para baixo. E aí a severidade, os níveis de severidade vai baixando conforme, de 15 a 16 é alta, aí até ser super severa abaixo, de 14 para baixo. Gente, se vocês fizerem a continha do que é IMC 14, faz a continha, pega essas tabelinhas aí no, no, no Google da vida, e aí pega a sua altura e vai reduzindo o peso até aparecer lá IMC 17, para vocês terem uma noção do que é, certo? E a anoréxica, ela tem uma série de comportamentos extremamente voltados à redução de consumo de caloria. Existe a compensação? Também existe essa compensação. Só que ela não tem a compulsão para caracterizar. E aquela pessoa que come normal, come o normal, e vomita em seguida, ela é caracterizada como uma anoréxica purgativa, não é bulímica, porque ela não teve compulsão. Entendeu a diferença? E geralmente as características comportamentais da anoréxica e da bulímica são bem diferentes. Geralmente a anoréxica, ela é muito perfeccionista, ela quer fazer tudo muito certinho, tudo muito correto. A bulímica já tem uma vida um pouco mais caótica. Não é regra, certo? Mas é caótica, desorganizada, né? Mas não é regra, mas é uma característica mais comum. E daí, o caminho terapêutico que você vai seguir com uma pessoa que é mais regrada e com uma pessoa que é menos regrada são diferentes. Por isso que é importante você entender essas caixinhas. Você não se limita a ela, mas é importante você entender. Até porque é muito comum, durante o processo terapêutico, você ver características que não foram faladas, a pessoa vai soltando aos poucos. É muito comum você começar tratando uma pessoa como compulsiva e quando você vai ver, ela é uma bulímica. Porque você descobre o processo compensatório dela assim, solto no ar. Porque ela não citou. Porque nem sempre as pessoas sabem qual é o critério diagnóstico para dizer que é bulimia, né? E nem sempre as pessoas imagina que tomar purgante faz mal. E estou dizendo que a compensação de purgante, como gera resistência na pessoa, eu estou falando assim, se para você um comprimidinho já vai fazer você passar o dia no banheiro, a pessoa que vai nessas questões, vai tomando chás, vai tomando comprimidos, laxantes, purgantes, eles tomam 6, 8, 10 comprimidos, porque vai gerando resistência, né? Isso aqui, gente, são critérios diagnósticos básicos fundamentais, certo? O que é interessante, qualquer profissional que tem uma especialização e um entendimento do que é, porque tem muita, como aqui tem muito hipnoterapeuta, né, tem, acho que, se não me engano, 2 psicopedagoga, uma psicóloga, nem todo mundo tem aquela visão que o terapeuta, assim, eu não posso dar diagnóstico, né, mas por ser completamente comportamental, olha só, transtorno alimentar são doenças comportamentais, essas 3 que eu falei. E se você tem todos os critérios diagnósticos, você sim pode diagnosticar, porque não demanda nenhum exame de um médico, por exemplo, a bipolaridade, borderline, você precisa de uma opinião médica, certo? Mas essas são questões comportamentais. Por ser 100% comportamental, você pode diagnosticar, certo?
Até então, ficou alguma dúvida? Ótimo. E aí, eh, geralmente, qual é a faixa etária que esses transtornos nascem? Quando a gente fala de de bulimia e de compulsão, geralmente a média é 16 anos de idade. Anorexia, a média são 14 anos de idade, mas anorexia e bulimia é comum começar aos 9, 10 anos de idade. Está começando cada vez mais cedo. Ah, sim, uma coisa que eu não falei sobre anorexia. Anorexia e bulimia. Vamos entender o conceito de imagem corporal. O que é imagem corporal? A imagem, ou ter uma visão, é a visão que você tem sobre o seu corpo, certo? Uma visão da imagem corporal positiva, tem até um movimento chamado body positivity, que é você olhar para o seu corpo, entender que é um corpo e aceitar este corpo. Essa é uma visão positiva. O que é uma visão negativa? E aceitar não quer dizer assim, ah, meu corpo é lindo, meu corpo é maravilhoso, meu corpo não precisa ser mudado, eu não preciso fazer dieta, eu não preciso emagrecer. Não é essa aceitação tão simples, não. É a aceitação. Este é meu corpo, eu sou assim, pronto. E aceitar o corpo do outro. Isso é a imagem corporal positiva. E imagem corporal negativa é você olhar e você se depreciar com o que você está vendo. Certo? O que acontece com a bulímica e com a anoréxica, elas têm uma imagem corporal, aí pode acontecer com o pessoal da compulsão também, mas a visão da imagem corporal é sempre negativa. Então, e a anoréxica, ela tem uma visão, não necessariamente, é uma visão distorcida, mas não é aquela coisa de ela se olhar no espelho gorda sem estar gorda. Não, ela se vê magra, mas ela não está satisfeita com isso. Ela tem uma imagem corporal negativa. Isso é o normal de acontecer. O que acontece, que é comum nas anoréxicas, é a presença da dismorfia corporal. Dismorfia corporal é você olhar no espelho e ver uma coisa diferente da realidade. Isso pode vir a acontecer, mas isso não é pode até ter uma visão alucinógena, ter uma alucinação do que você está vendo no espelho. Isso não é uma característica da anoréxica. Se ela tem isso, é uma comorbidade, ok? Então, a gente já tira esse estigma de que a anoréxica, ela tem sempre dismorfia corporal. Não, é uma comorbidade comum. Outras questões relacionadas e o transtorno alimentar são doenças que é muito comum ter comorbidades sérias juntos. Então a gente está falando sempre muito de depressão severa, a gente está falando de ansiedade, TAG, muito comum TAG, né, transtorno da ansiedade generalizada. Aí tem pânico também, então, mas transtorno da ansiedade generalizada é mais comum. Borderline, bipolaridade, certo? Então, para tratar esse pessoal, você, além de ter que entender bastante sobre o transtorno alimentar, você tem que entender das comorbidades também. Porque às vezes você tem que tratar os dois juntos. E aí você tem que analisar qual que é o caminho que eu vou seguir para conseguir evoluir. Como é muito comum borderline, é, é bem difícil tratar uma pessoa borderline. Pela própria complexidade da doença, né?
e pela própria característica da pessoa com borderline. Liduína, queria perguntar alguma coisa, pode falar. Professor, e é só um complemento mesmo, e eu vejo muito profissional achando que vai dar conta disso sozinho. E é muito importante trazer o profissional da psiquiatria, né? Da, do endócrino, né? Então, eu vejo muitas pessoas querendo ali achar que um profissional só, seja da psicologia, da hipnoterapia, vai conseguir. Então, eu fico assim, às vezes, um pouco preocupada com a resistência, né? Porque dos profissionais de direcionar essas pessoas para um profissional que também é muito bem qualificado para poder ajudar. É uma rede, É, né? Não querer sozinho é muito importante, porque o paciente ele já tem essa tendência à resistência muito grande, de aceitar que precisa de uma ajuda, né, de um tratamento medicamentoso. Então, acho importante complementar no sim, seu conteúdo, né, a sim, gente ter sim, esse cuidado, né, de não, a vaidade, né, do nosso conhecimento, de achar que já buscou o suficiente e achar que dá conta sozinho. É muito importante. sim. E isso é até uma questão que você levantou, aí tá, é, que é assim, que é uma coisa que eu ia falar, né? É, aí só peço assim, quando não falar, desliga o microfone, quando for falar, liga, tá bom? Só Ok. para que a gente não tenha os sons caseiros aí. Seja bem-vinda, Joyce. Falou que ia chegar atrasado e chegou, mas tá pegando uma parte boa. Perdeu um pouquinho o critério diagnóstico, tá? Mas depois você pega esse comecinho. O comecinho que são os critérios diagnósticos bem básicos que eu falei. Enfim, o que acontece? O tratamento de transtornos alimentares é o que a gente chama de uma terapia interdisciplinar, certo? Ela é demandada, você tem uma demanda de vários profissionais. São doenças comportamentais. Por serem comportamentais, ela tem o terapeuta, ele é o topo da pirâmide. Ele vai ser o responsável pelo caminho terapêutico que vai seguir e os direcionamentos em quais outras especialidades a pessoa vai ter que seguir, certo? E, de preferência, ele tem que ter comunicação com esses profissionais. O que acontece? Se a gente pegar uma. Quais os erros médicos que a gente vê por aí? A gente vê um compulsivo ou uma bulímica. Se ela for direto no psiquiatra, sem uma orientação do terapeuta, ou sem o terapeuta conversar, se ela for direto no psiquiatra, que é uma coisa mais comum, o que o terapeuta vai dar? Vai dar um antidepressivo, vai dar um ansiolítico e vai dar topiramato ou Venvance. O Venvance é menos mal. Mas o topiramato, ele atrapalha completamente a cognição da pessoa. E se você for fazer uma terapia com uma pessoa que está tomando topiramato, ela vai esquecer as atividades que você pediu para fazer, ela não vai refletir sobre as coisas que precisava refletir, porque o topiramato é aquele remédio para segurar a compulsão. Sendo que não é uma disfuncionalidade cerebral dela. Porque o psiquiatra faz? Ele equilibra quimicamente o nosso cérebro, que às vezes a gente precisa. Mas o topiramato, ele não vai segurar a compulsão, porque a compulsão é uma atitude comportamental. Então, como é que a gente. E se a gente precisa mudar comportamentos através de entendimentos sobre si mesmo, sobre várias questões, eu não posso ter um medicamento que atrapalhe a cognição. Então, o terapeuta especialista em transtornos alimentares tem que ter uma especialização, tem que ter um foco nesses estudos, ele que vai direcionar, vai no psiquiatra, e esse psiquiatra tem que conversar comigo. Qual foi o medicamento que ele deu? Então tem que entender da farmacologia também, que envolve o que costumam dar e o que vai dar. O endócrino, ele geralmente vai ser usado por uma questão, às vezes,
pelos problemas causados pelo comportamento anoréxico, por exemplo. Então, a pessoa está com várias disfunções hormonais, de funcionamento do pâncreas, de funcionamento dos rins, de funcionamento do intestino. Às vezes o intestino tomou muito laxante, a bulímica, por exemplo, tomou muito laxante, ele está com o intestino preguiçoso. E aí, então, precisa de um gastro para apoiar. Então, toda essa galera você tem que interagir com ela, então é interdisciplinar. Não é multidisciplinar, é diferente, né? É interdisciplinar. E você tem que interagir, e o terapeuta é o responsável. Principalmente por quê? Porque endócrino não entende. Estou falando de maneira geral, endócrino psiquiatra, psicólogo sem especialização, terapeuta sem especialização e nutricionistas. Não entendem o que é um transtorno alimentar. E outra questão, no Brasil, a visão geral sobre transtorno alimentar é hospitalar, é ambulatorial. Então, o que acontece? Se existe alguns centros bem interessantes que fazem um trabalho bem legal, que fazem internações de bulímicas, de anoréxicas, de compulsivos, para tratar essas pessoas. Só que o tratamento é médico, está lidando com a consequência. Então, o que acontece? A anoréxica vai fazer um trabalho de realimentação. Você tem noção? A anoréxica, ela tem fobia de comida, fobia de caloria. Ela tem pavor de engordar. Você tem noção o que é que eu botar um canudinho no nariz e fazer uma alimentação enteral ou parenteral de 1.500 calorias por dia? Você tem, e elas sabem, tá? Elas sabem. É o inferno na Terra. Porém, principalmente nos casos de anoréxicas, elas precisam, às vezes, para sobreviver. Por exemplo, se chegar uma pessoa, uma anoréxica, para eu atender, e eu ver que ela está com IMC 15, eu não vou nem começar a terapia. Eu vou ligar para a família dela agora e falar assim: leva ela para o hospital agora. Ela vai ter um infarto nos próximos 2 dias. O coração dela vai parar. Você está conversando com o seu cliente, você começa a ver que o cliente não consegue somar 2 mais 2. Está tendo tonteira, fraqueza, anoréxica, né? Ela tem que ser hospitalizada imediatamente. A questão é, essa visão médica é importante para socorrer as pessoas. Uma bulímica, ela destrói toda a traqueia dela. Ela destrói todas as vias daqui por conta do vômito. Chega um momento em que todos os dentes apodrecem ao mesmo tempo. Ela começa a entrar, essas pessoas, elas entram no modo de sobrevivência em que a realimentação é perigosa também. Vocês lembram, já viram aqueles casos que falaram assim, que quando os soldados americanos chegaram como é que chama aqueles negócios lá dos judeus, terrível lá, na Segunda Guerra Mundial, Campo de concentração. Os campos de concentração, obrigado. Né? Quando eles chegaram lá no campo de concentração, deram chocolate, barra de cereal para os judeus que estavam lá presos, e vários deles morreram. O que acontece? Eles estavam numa inanição tão grande que eles entraram no modo de sobrevivência, que se não tivesse, se não tem cuidado na realimentação, a pessoa tem um colapso. Porque aí tem questão da absorção de sais, absorção de líquido, né? A bulímica, quando ela para de fazer, para você ter uma noção, o que é considerado severo, um caso severo, é a pessoa ter 2 episódios por dia de compulsão com purgação ou com compensação. 2 episódios por dia. Eu já atendi uma pessoa que tinha 5 por dia. Então imagina só, ela comia, ela tinha compulsão, ela comia, e ela estava preocupada com a questão financeira, porque ela não estava dando conta mais de sustentar isso. Ela comia e purgava. Aí imagina só como é que o corpo, se ela bebesse um copo d'água, o corpo sugava aquele líquido desesperadamente.
porque ela estava toda hora jogando fora tudo que ela tinha dentro dela. Então o corpo assim, opa, chegou sal, oba, chegou um mineral, oba, suga. E o que acontece? Ela estava engordando. Olha só, ela tinha 5 ataques de compulsão por dia e ela vomitava 5 vezes. E ela engordava. Ela não era magra. Então, existe a demanda médica, que é muito importante. E existe a demanda médica emergencial também. A questão é, a terapia psicológica, hoje, que a gente tem no Brasil, é para tratar isso, a consequência, fazer a pessoa se realimentar, mas não trata a pessoa, não tem muito trabalho de tratar o problema, de tratar o comportamento em si. Porque eu digo assim, hospitalar é fundamental, é importantíssimo, mas não faz o tratamento para que a pessoa não tenha mais. Uma coisa interessante sobre o transtorno alimentar, eu digo que o transtorno alimentar é um escudo. Ele está na frente de outro problema. É uma das poucas terapias em que, uma vez que a gente trata o problema original que motivou, o Vitor falando, não é à toa que a anorexia é o transtorno mental que mais mata. É a que mais mata. Não é depressão, não é bipolaridade, não é borderline, tá? Não é, por exemplo, esquizofrenia. E eu esqueci o que eu ia falar. Alguém me lembra aí? Tá vendo? Eu li o chat. Tá vendo? TDAH não pode fazer essas coisas não, gente. É um escudo. É um escudo. Obrigado, Grace. A história do escudo, o que é? Ele tá na frente de um outro problema. É um dos poucos transtornos que a gente trata que, quando a gente resolve, o cliente piora. Olha só que coisa louca. Ele vai mostrar ele tá usando isso aqui na frente de alguma outra coisa. Às vezes, quando você vai trabalhando esse escudo vai diluindo. Tô usando uma metáfora, né, gente? Esse escudo vai diluindo, esse problema central começa a aparecer. E aí você começa a ter que tratar os dois. Certo? Quando eu mandei o convite, eu falei, né, que é um dos transtornos mais complexos de se tratar. Sim, não existe, aqui tem um monte de hipnoterapeuta aqui. Não existe terapia de 5 sessões, de 3 sessões, de 1 sessão para transtorno alimentar. Não existe. Não existe isso. A terapia de transtorno alimentar vai ser uma terapia, se for rápida, de 6 meses, 4 meses, vai lá, 4 meses. Mas se tiver muito instalado, muitos anos, é capaz que a única coisa que você vai conseguir fazer é trazer um pouco de bem-estar para essa pessoa. Porque são transtornos que trazem muito sofrimento. Trazem muito sofrimento. Então, assim, se tem 20 anos de anorexia, por exemplo, é muito difícil você retirar um comportamento anoréxico, porque são 20 anos de uma obsessão muito intensa. É muito difícil. Mas o comum, mais ou menos, é uma média de 6 meses, mas não é incomum você ficar 2 anos com uma pessoa. E durante isso é uma montanha russa. A pessoa vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, por exemplo, teve uma menina que eu tratei que ela tinha muitos episódios por dia de bulimia, ela era bulímica. Durante o processo, ela virou anoréxica purgativa, mas a terapia toda chegou a quase 4 meses. Foi muito rápido. E foi tão rápido que eu fiquei desconfiado. Aí eu comecei a espaçar as sessões de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Eu até hoje já tenho, acho que tem uns 8 meses que a gente parou o tratamento, né? Dei alta para ela, mas até hoje, de vez em quando, eu mando uma mensagem: "E aí, como é que você tá?"
Porque foi muito rápido, muito inesperado, muito diferente ela ter se recuperado tão bem. Mas ela é uma pessoa, sabe aquela pessoa que saca rápido as coisas? Então ela sacava muito rápido, ela tinha os insights muito rápido, então ela caminhou e ressignificou muita coisa, muito rápido, ela tinha um entendimento, então foi muito legal. Deixa eu ver o que o Vitor falou. 4 meses para tratar o TA apenas, isso, boa, porque depois você falou que vem a comorbidade que também precisa de tratamento, sim. A questão é comum. Depois que você libera o TA, aí vai aparecer o monstro que estava lá atrás do TA. Aí você vai tratar o monstro. Às vezes o tratamento em si é mais simples, mas era o que a pessoa estava usando como recurso, ou ela estava usando o TA como recurso para não ter que lidar com o monstro. Às vezes é até mais fácil. A questão é que quando a gente está falando de comorbidade, quando eu estou falando do monstro, ô Vitor, é o que está por trás do TA. Não necessariamente é uma comorbidade. A comorbidade são questões comuns de acontecer, de estarem associadas. E a comorbidade é o que costuma dificultar o processo terapêutico. Porque às vezes fala assim, você vê assim, eu tenho que tratar o TAG para a gente conseguir caminhar no TA. Eu tenho que fazer a pessoa ter o TAG controlado, vai lá, toma lá um Rivotrilzinho para acalmar, vai tomar um antidepressivo, vamos aqui, vamos aprender a lidar com a ansiedade, vamos lá, respiração, meditação, aí as técnicas aí, cada um vai ter a sua, né, os seus caminhos terapêuticos, para depois você conseguir lidar com o transtorno alimentar por si só. Uma coisa, quais são os erros que a gente vê no mundo? Vou falar da psiquiatria primeiro. Psiquiatria. A gente vê a pessoa, eles dando medicamentos, por exemplo, o Bupriona, que é um antidepressivo que diminui compulsão. Na verdade, não é compulsão, ela diminui a impulsividade. E aí acaba ajudando em questões relacionadas a vícios. E aí eles usam para compulsão alimentar, para bulimia. Usam topiramato. Tem o Venvance, que o Venvance é o remédio mais moderno para TDAH, né? Mais do que a Ritalina, tem menos, né? Topiramato é muito usado. E todos esses medicamentos que eu tô falando, topiramato, Venvance, qual foi o outro que eu falei? Quetiapina, né? Todos esses, bupriona, todos esses medicamentos não ajudam o TA em nada. A pessoa, ao parar de tomar um medicamento, se ela parou o comportamento pelo uso do medicamento, ela vai voltar, porque ela não mudou o comportamento, ela não mudou a forma dela pensar, né? Às vezes, por exemplo, algumas pessoas têm ansiedade. Aí passa a tomar um antidepressivo associado a um benzodiazepínico, né, um Rivotril da vida, aí ela tem um insight, isso que é viver sem ansiedade. Aí quando ela para de tomar o medicamento, ela fala assim, tô com ansiedade, deixa eu controlar. Ela saca, às vezes o medicamento ajuda a trazer esses insights. Foi o que aconteceu comigo, antes de eu ser terapeuta, tudo, eu tive problema com depressão, com ansiedade, e quando eu tomei o medicamento eu saquei, olha, é assim. Aí quando eu tava entrando na onda da depressão de novo, entrando na onda da ansiedade, eu parava e observava, tô entrando na onda, deixa eu segurar a onda aqui. Meio que sozinho, né? Não tô dizendo que todo mundo tem que ser autossuficiente, não. Acho que o terapeuta que tem que ajudar. Mas naquela época, eu fui autossuficiente. Mesma coisa com a Ritalina. Eu, com o TDAH, quando eu vi, eu tomava Ritalina e o Concerta. Eu acho esse nome desse medicamento terrível, né? Concerta é o que tem uma concentração maior do princípio ativo da Ritalina, né? E, Concerta, um remédio que mexe com a cabeça da gente, né? Tipo, parafuso, né? O nome do remédio podia ser parafuso, né? Enfim,
Mas aí eu saquei o que era não ser desatento, o que era controlar esses pensamentos impulsivos, esses pensamentos que giravam e que vinham e morriam na minha cabeça, e aprender a me concentrar, aprender a ter o foco, foi tomando remédio. Talvez a terapia teria sido o melhor caminho naquela época lá. Mas o remédio me ajudou. A questão é, esses medicamentos que os psiquiatras dão não ajudam em nada. Quais os medicamentos que vão ajudar? Aqueles que vão lidar com as comorbidades, aqueles que vão ajudar a lidar com a ansiedade, quando a pessoa tem uma questão relacionada à ansiedade. A pessoa tem depressão severa, ela precisa de um antidepressivo para segurar a onda. A pessoa bipolar, obrigatoriamente um bipolar tem que tomar medicamento pro resto da vida. O que a gente faz na terapia de um bipolar é fazer com que ele tome o medicamento. E vai fazer acolhimento, e vai fazer com que ele aprenda a lidar com a vida, com o problema que ele tem. Mas não existe cura. Não existe tratamento que resolve a bipolaridade. O que demanda a bipolaridade é ele tomar medicamento o tempo todo. Então a gente precisa do psiquiatra nisso. O endócrino, o que o endócrino faz? Para uma pessoa que ela é compulsiva, uma pessoa que está acima do peso, ele vai dar anorexígeno, remédio para tirar a fome. O que a gente faz? Quando remédio para tirar fome, remédio que controla a ansiedade, esses medicamentos todos que eu estou falando que não ajudam, na verdade eles pioram tudo. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo a manutenção do transtorno. A pessoa tem um transtorno, a pessoa tem um comportamento, e ela está fazendo a manutenção de como ter este transtorno sem sofrer. Só que vai viver assim pro resto da vida? Vai dar certo? Não vai. Nutricionista. O que nutricionista vai fazer? Ela vai fazer tudo o que uma anoréxica quer. Vai dar controle, vai dar regra, vai dar técnicas de disciplina, vai dar técnicas de como não ser, como é que eu posso dizer assim, não vacilar na dieta. Deixa eu ver o que a Joyce falou aqui. E é engraçado que alguns endocrinologistas também usam medicamentos como bupriona e topiramato com o objetivo de emagrecimento com seus efeitos colaterais. Sim. E o que acontece? Gente, a gente tem uma distorção hoje do que é alimentação e do que é exercício físico. Qual é o objetivo da alimentação e do exercício físico? Saúde. Nutrir o corpo. Convivência social. As pessoas estão malhando pelo corpo. Pela cultura do corpo, pela cultura da magreza. O IMC é um índice extremamente interessante quando a gente está falando dos extremos. Quando a gente está falando do mínimo, do baixo, e quando a gente está falando do alto. A gente está falando de IMC acima de 35, 38. A gente está falando dos obesos, dos superobesos. Ou quando a gente está falando das anoréxicas, de 17 para baixo. Esse meio que fica entre os extremos, ele não é regra para nada. Porque dizer que o IMC ideal é X, uma conta que só vê o seu gênero, a sua altura e o seu peso, não faz sentido algum. Que, por exemplo, a pessoa extremamente musculosa, que faz muita musculação, o músculo é muito mais pesado do que a gordura. Então o cara com 1,60 m, com 80 quilos, mas o cara é todo bombado, ele não é um obeso. Mas no IMC vai dar como obeso. Então o IMC já é um critério que não vale.
E aí, a gente entra na história do peso ideal. Aí a gente vai. O que as nutricionistas fazem? Elas vão lá, elas medem as dobras, medem as articulações, aí vai, joga lá no software, pronto, seu peso ideal é tal. Aí vão ter dietas low carb, vai ter reeducação alimentar, vai ter jejum intermitente. Todos eles vão, possivelmente, vai deixar o seu corpo completamente saudável. E a mente? A gente separa corpo e mente por uma questão didática. Mas a mente não está em outro lugar a não ser no mesmo corpo. E o corpo está junto com a mente. Ninguém pensa, nessa hora, na saúde mental. Nessa hora, agora eu vou explicar um pouquinho sobre o problema da saúde mental relacionado a essa alimentação disfuncional. Algumas questões nossas, eu não vou entrar na neurociência não, tá, gente? Não vou falar nomezinho complicado não. Mas, mais ou menos na mesma área cerebral, existem algumas questões fundamentais de sobrevivência nossa, que lida com ansiedade, que a ansiedade é uma reação de sobrevivência, luta e fuga, né? A dormir, a reprodução, o sexo, a fome e, por exemplo, as necessidades fisiológicas, tirar do seu corpo o que você não precisa. Tudo isso estão mais ou menos relacionadas a uma área de sobrevivência. Vou falar de maneira estupidamente errada, como se fosse a nossa área mais animal, nossa área mais fundamental, né? É errado falar assim, tá? Mas, mas eu vou dizer que para fazer essa referência. E aí, todas elas começam com o quê? Elas começam com uma reação, uma demanda. Essa demanda notifica o cérebro, e aí essa notificação faz com que você tenha uma vontade. Essa vontade precisa ser suprida, e uma vez suprida, você tem a repulsa. Vamos dar um exemplo? Você bebeu líquido, encheu a sua bexiga. É a demanda. Aí enviou a mensagem pro cérebro: ô, cérebro, fazer xixi aí que bexiga tá cheia. Aí vem a vontade. E nessa hora, a única coisa que você quer fazer na vida é fazer xixi. Aí você vai lá e faz. Depois, você não quer mais saber de fazer xixi na vida. Não é assim? Só vai lembrar de fazer xixi na próxima vez que a bexiga estiver cheia. Agora, se você segurar o xixi. Quando você faz xixi, você vai lá, você tem até uma sensação de prazer. Você tem uma satisfação durante a fazer o xixi. Se você segura, não tem lugar, segura. Na hora que você já entra num modo disfuncional, no modo desespero, e quando você faz xixi, você nem sente mais o prazer. Você sente um alívio. Pega essa mesma historinha para excitação sexual, para dormir. Você tem a demanda. O cérebro está cansado, precisa descansar. Vamos lá, vamos reciclar as paradas que estão aqui dentro, que passou no dia. Vamos registrar. Vamos registrar a memória de longo prazo. Vamos fazer essas coisas que a gente está precisando. Dorme, dorme, dorme. Se você não dormir, uma hora, o seu corpo vai impor. Não é assim. Tanto é que uma das técnicas de tortura conhecidas é a privação de sono. Necessidades fisiológicas, sono, fome. O que acontece? Quando a gente está falando, eu tô tretando aí com os nutricionistas, tá? Nutricionista não gosta de especialista em transtorno alimentar. E a gente não gosta muito das nutricionistas, porque a gente trata muito. Porque sempre tem esse conceito da alimentação pura e saudável, emagrecimento, emagrecimento, emagrecimento. Vamos pegar a reeducação alimentar.
Reeducação alimentar não é visto como um dos processos de emagrecimento mais legais? Que todos nós deveríamos seguir a reeducação alimentar? O que a reeducação alimentar fala? Vamos simplificar, mas assim, no geral, o que ela fala? Ela diz o que você tem que comer, quando você tem que comer, quanto você tem que comer. Não é? Aí eu vou inventar uma historinha para vocês. Uma metáfora um pouquinho escatológica, mas uma metáfora para vocês entenderem o problema desse papo da reeducação alimentar. Por exemplo, que não é uma dieta restritiva radical. Não é um jejum intermitente. Não é um low carb. Não é a dieta da farofa, sei lá. Vamos supor que eu sou um cara que ganhou o prêmio Nobel por ter desenvolvido uma técnica que vai fazer com que seu intestino funcione maravilhosamente bem. A sua pele vai funcionar melhor. Gente, tudo fictício. Sua pele vai estar mais bonita, mais viçosa, menos rugas. O seu corpo vai ficar mais ativo, você vai ter mais energia durante o dia. E a técnica que eu desenvolvi é muito simples. Você vai ter um potinho, e nesse potinho tem um risco. E é o seguinte, você, ao acordar, você obrigatoriamente vai ter que fazer cocô nesse potinho até o risco. Obrigatoriamente, acordou, faz cocô até o risco. Se você não conseguir fazer até o risco, se esforce, porque você tem que fazer nessa quantidade. Se esforce. Arrume algum recurso para você conseguir fazer até o risco. Se você quiser fazer mais, não tem problema. Você segura. Não faz tudo, faz só até o risco. Sabe por que não tem problema? Porque daqui a 3 horas você vai poder fazer de novo. Aliás, você não vai poder, você deve fazer de novo. E você vai fazer isso pelo menos 4 a 5 vezes por dia. Imagina a situação de você controlando o seu cocô até o risco, fazendo de 3 em 3 horas. E você tem que se esforçar para não passar e para não faltar até o risco. Eu quero que vocês imaginem vocês nessa situação durante uma semana. Agora eu quero que vocês imaginem nessa situação durante um mês. Agora eu digo para vocês vão passar o resto da vida fazendo isso. Porque aí sim você vai ter saúde no seu intestino. No que você vai pensar o dia inteiro? A sua vida vai girar em torno do quê? Você só vai... Gente, vou falar bem escrachadamente. Você só vai pensar em merda. Você não vai pensar em outra coisa. A sua relação com uma coisa que antes, opa, deu vontade, vou no banheiro, resolvo. Passou a ser o sentido da sua vida. A partir do momento que você começa a colocar um monte de regra, um monte de critérios e um monte de coisa em relação à sua alimentação, você passa a ter uma relação disfuncional com a alimentação. A alimentação é socialização, é prazer e é necessidade. A partir do momento em que você muda essa sua relação, você começa a ter uma relação disfuncional. Ah, então, Sérgio, quer dizer que todo mundo que faz dieta vai ter um transtorno alimentar? Não, não é regra, não. Mas todo mundo que tem transtorno alimentar passou por processo de dieta. De alimentação restritiva. Vamos dizer assim, um transtorno alimentar é multifatorial.
Existem várias questões, existem questões sociais, existem questões ambientais, existem questões familiares, existe a questão de estrutura socioeconômica, enfim, existem várias questões. Aí é uma outra palestra só para falar do que pode virar um transtorno alimentar, né? Mas a gente pode dizer que esse multifator todo é a gasolina. A gente pode dizer que um dos principais fósforos que acende essa gasolina é a dieta restritiva. Certo? Então, a dieta restritiva, ela pode ser um dos grandes fatores que fazem a pessoa ter um transtorno alimentar. Vou falar para vocês, na minha experiência clínica. Aí eu estou falando de experiência clínica, tá? Aí quando a gente está falando de experiência clínica, a gente está falando de evidência anedótica. Se vocês lembram, eu estava falando que eu vou trabalhar sobre, vou falar sobre prática baseada em evidência. Prática baseada em evidência é uma pirâmide em termos do nível dos estudos, tá? A base da pirâmide é a evidência anedótica, a evidência do especialista que passou. Ou seja, é a que tem menor valor, certo? Então assim, não vale como uma evidência científica, não deve ser como base. Mas eu vou dizer para vocês, a minha experiência clínica, 100% das pessoas que eu atendi até hoje, todas elas passaram por vários anos fazendo dietas restritivas, ou com controle, ou que demanda disciplina. Todas. Posso dizer assim, num chutômetro assim também, com evidência científica zero em cima disso aí, 60% dos meus compulsivos foram jejum intermitente. Quando as pessoas vêm procurar um especialista em transtorno alimentar, é o que a Carol Avilés, que é a minha tutora nisso, né, fala, são os largados e pelados. Até então, as pessoas com transtorno alimentar procuram são manutenções do transtorno dela. Como eu faço para conseguir emagrecer mais? Como eu faço para não sofrer com minha compulsão? Como eu faço? Qual é o melhor? Poxa, esse remédio aqui não está mais fazendo o efeito purgativo que eu precisava, estou tomando muito. Qual outro purgativo que é melhor? Qual outro chá que eu posso tomar? Ah, essa nutricionista é boa, ela emagrece muitas pessoas. Entendeu, gente? Que ninguém procura emagrecimento pela saúde. Usa essa desculpa, gente. Vamos lá, vamos olhar real. Todo mundo aqui, eu já procurei, grande parte aqui das pessoas aqui procuraram um esquema de emagrecimento. Qual a porcentagem do peso em relação à saúde? E qual foi a sua preocupação em relação à sua saúde mental? Ah, autoestima, bem-estar. Gente, ser magro é objetivo de felicidade? Tem sentido isso? Você só pode ser feliz se for magro. A sua felicidade depende do seu estado do corpo. A sua saúde, sim. Gente, eu não estou fazendo apologia a favor de eu ganhar banha, não. Não estou fazendo apologia, coma um cachorro quente todo dia, não é isso. Eu estou querendo passar para vocês um entendimento do problema, de como está distorcido os caminhos que a gente segue hoje. Olha o que é um transtorno alimentar. São os transtornos que mais matam. E aí, uma das coisas que a gente vê
numa anoréxica, que às vezes ela é uma anoréxica atípica. O que é uma anoréxica atípica? Ela ainda não chegou no IMC baixo, mas ela está procurando técnicas de emagrecimento, mas ela é uma pessoa que caminha para a anorexia nervosa clássica, né? Diagnosticada. O que ela vai fazer? Ela vai procurar balão gástrico hipnótico. Né? Tem muito hipnotista aqui, né? Balão gástrico hipnótico. Controle de ansiedade. A anoréxica, ela tem orgulho de controlar a fome, uma das coisas mais fundamentais de sobrevivência que a gente tem. Ela, depois de vários anos vivendo anorexia quer dizer sem fome, né? Ela, depois de vários anos vivendo na anorexia, ela chega uma hora que ela não tem mais fome, mesmo. Mas até então ela sente fome, mas ela tem orgulho de que consegue controlar a fome. Mas a gente, na sociedade, a gente não ajuda isso? Olha, você é disciplinado pra caramba, você consegue se controlar. Ó, parabéns, você perdeu 8 quilos em um mês. 8 quilos em um mês. Não faz sentido você ter essa privação. O que acontece? Depois que você sair daquela dieta, vai lá, do potinho do cocô com risco, depois que você sair, o que vai acontecer? Sanfona, porque você não mudou o seu comportamento. Você usou uma técnica emergencial de emagrecimento, de enxugamento. Eu sei que alguns de vocês devem estar perguntando, tá, mas e aí? Obesidade não é legal, né? Eu sei porque quando eu tive uma palestra parecida com essa, foi uma das coisas que eu pensava, pô, mas e aí? A obesidade não é legal. Calma, eu chego lá, tá? É, vamos pensar que, assim, quando a gente se especializa em transtorno alimentar, a gente detecta o transtorno alimentar em frases, em atitudes, em jeitos, em argumentos. Sabe, a gente detecta assim, ó, muito rápido. Porque é muito característico. Sabe, que nem assim, você vê uma pessoa tendo um ataque de pânico, né? Um monte de gente aqui falou que trabalha com ansiedade. Se vê uma pessoa tendo um ataque de pânico, na hora só, é pânico, gente, vamos lá. Já sei o que fazer. É a mesma coisa transtorno alimentar. É muita coisa, mas existem frasezinhas, existem coisinhas assim que você fala, sabe? O que acontece? Aí que eu vou entrar, eu vou levantar a bandeira, e eu sei que algumas pessoas aqui citaram, e eu não tenho a pretensão de dizer assim, olha, vocês estão errados, tá? Mas assim, por que eu faço essa palestra? Eu quero jogar um alerta. Tratar emagrecimento, ajudar as pessoas a emagrecerem, sem conhecer transtorno alimentar, você pode estar ajudando uma pessoa ou a instalar um transtorno alimentar ou a alimentar este transtorno. Isso é muito sério, gente. Não estou dizendo que todo mundo que usa o potinho que eu falei, o potinho de cocô, vai ter um transtorno alimentar. Não é a regra. Mas aí vamos falar um exemplo que eu gosto de dar. Vamos falar de uma sociedade que já existiu, onde fumar era uma questão que trazia um melhor status social. Era bem visto. A gente, não já existia essa sociedade? Hoje não, né? Hoje o fumante passa do lado, todo mundo. O câncer aí vai morrer. Não sei o que. Mas já foi uma época em que a pessoa fumava e trazia uma melhor aceitação social, a pessoa era bem vista, era charmosa, tal. Aí você é um terapeuta que sabe que 2% da sociedade que fuma vai morrer por culpa do cigarro. Você sabe disso, hein? Aí chega um cara na sua clínica e fala assim: Sérgio,
Vamos falar, chegou para mim, Sérgio, eu tenho dificuldade, eu tenho vergonha de socialização, eu não me acho muito charmoso. E, poxa, quem fuma tem um charme, todo mundo chega para conversar, tem aquela socialização de pedir um cigarro, trocar um cigarro, emprestar o isqueiro, tal, é um charme e tal. Me ajuda a fumar? Me ensina a fumar sem tossir? Você sabe que 2% das pessoas morrem. E aí, você vai ensinar a fumar? É disso que eu tô falando. Agora, você não tem como saber. Se você. Agora, vamos supor que você é um geneticista lá, aí vamos falar de 30 anos para frente lá. Você é um geneticista que você sabe que determinados códigos genéticos lá a pessoa pode fumar, que a única coisa que ela vai ser fedida. Ela não vai ter câncer, não vai morrer disso. Aí você sabe disso, você já teve especialização, você estudou sobre isso. Aí você até pode ensinar a pessoa a fumar, porque você sabe que ela não vai ter problema disso. Por isso que eu digo, saiba. Aí vamos mudando minha metáfora para a realidade. Quer trabalhar com emagrecimento? Saiba tratar. Saiba tratar, não precisa tratar, mas saiba identificar profundamente quem tem transtorno alimentar. Balão gástrico hipnótico. Tem um monte de hipnotista aqui. Tem um balão gástrico hipnótico. Ah, mas eu antes de instalar o balão gástrico, eu vejo as questões emocionais dela, eu lido com um monte de coisa em volta, dou estrutura para força de vontade, né? Força de vontade, para autoestima, não sei o que lá, antes de instalar o balão gástrico hipnótico. Gente, é a mesma coisa que dieta. É restrição. É a mesma coisa. Não tem diferença alguma. Certo? Balão gástrico sumiu, barriga apareceu de novo. Certo? Até então, como é que estão as dúvidas? Nenhuma dúvida? Das duas, uma. Ou eu tô falando muito mal ou eu tô falando muito bem. Muito bem. Obrigado, Grace. Mas tem alguma dúvida, Grace? Muito paradigma que tem que ser quebrado, né? Sim, Então, sim, assim, tem que aprofundar bastante para a gente entender, né? sim. O que acontece? O que as pessoas... Grace, enquanto eu não estiver falando aí, desliga o microfone para não ficar aquela barulheira junto, tá? A Joyce falando que eu mesmo aprendi a usar o balão, ensino por conta de conhecimento, mas não uso. Eu já digo, Joyce, assim, eu sou radical, tá, Joyce? Eu sou meio, nesse ponto, eu sou bem ativista e posso até ser grosseiro. Eu digo, não ensine e não use, porque você não sabe se essa pessoa tem transtorno alimentar ou não. E vou falar uma coisa para vocês. Quem tem transtorno alimentar, principalmente anoréxica, são especialistas em enganar terapeuta, enganar nutricionista, enganar endócrino, enganar psiquiatra. Elas participam de comunidades onde uma dá orientação para a outra, de técnicas, de maneiras. Eu estou no psiquiatra, o que eu falo? Ah, fala isso, mas olha, não pode falar isso. Nos grupos, nos Facebooks da vida, nos Instagrams da vida, elas chamam geralmente de a Mia para bulimia e a Ana para anorexia. Elas falam: minha Ana hoje está atacada, minha Ana hoje está fraca. Por que elas falam assim? Porque aí não passa nos bloqueios das redes sociais. Gente, eu tô com o WhatsApp aberto. Pode perguntar que eu tô vendo aqui, né? Uma pergunta que fizeram aqui para mim no meu WhatsApp aqui. Existe anoréxica gorda? Não. Existe uma anoréxica atípica, ou seja, sempre não perdeu o comecinho dos critérios diagnósticos. Existe uma anoréxica atípica que pode começar gorda. O que é atípica? Porque não está com IMC 17 ou menos. Mas o comportamento todo é de anoréxico.
Aí aquela pessoa que emagrece 10 quilos em um mês, e a família fala, nossa, parabéns, que força de vontade, quanta disciplina. Ela recebe, aí vamos lá, vamos falar de behaviorismo, reforço positivo o tempo todo. Reforço positivo para um comportamento ruim. Qual é o comportamento ruim? Tá comendo algodão e bebendo água. Gente, ó, é assim, numa especialização de transtorno para tratamento de transtorno alimentar, a parte que a gente mais estuda é como a gente criar empatia com esse pessoal. Porque é tão disfuncional os comportamentos deles, que é difícil a gente entender, porque a gente não vivencia nada próximo disso. Olha, eu conheci uma anorexica, essa eu não tratei, mas ela foi internada várias vezes. Ela decorava, nos internamentos, ela decorava os horários de atendimento, aí ela bebia 2 litros de água no horário que as pessoas iam lá pesar ela, porque ela sabia que a água ia aumentar o peso dela e ela ia enganar o pessoal que ia pesá-la, né? Então, vou beber água. Ela tinha consciência que a água não tinha caloria, né? E fazia isso. Eles escondem a balança, por exemplo, nas clínicas, mas ela descobriu um jeito de fazer contrabando de balança para dentro da clínica lá. Balança, gente. Sabe o que eles fazem com balança? Eles pesam. Quem já tratou muito ansioso, que ansioso não tem aquela obsessão de ficar medindo a pressão o tempo todo, é muito comum. Tem aqueles que têm um medidor de pressão e ficam medindo pressão 10 vezes por dia, né? O pessoal de transtorno alimentar tem balança que pesa 15, 20, 30 por dia. E eles começam a fazer umas conexões, uma coisa assim, eu subi a escada, pesei e estava 20 gramas acima. Ou seja, subir a escada aumenta peso. Então assim, para vocês verem como é que é, como é que a gente cria empatia? A gente entendendo eles. Então, o caminho terapêutico tem muito vínculo com a psicologia humanista, né, onde você tem que ter uma conexão, um vínculo terapêutico, aí na linguagem do PNL, da hipnose, né, tem que ter um rapport muito forte, mas o rapport bilateral, né, e esse rapport você gera entendendo a pessoa, e mostrando para ela que você entende. Empatia é muito importante para você gerar o vínculo terapêutico, para partir daí você começar a caminhar com essa pessoa. Às vezes você precisa ter um caminho muito longo para gerar isso. Porque, por exemplo, anoréxicas são as mais difíceis de começar a terapia. Porque o que elas entendem? Vai me engordar, vai me fazer comer. É o pavor de engordar, o pavor de consumir caloria. Então a gente tem que ter um processo de empatia muito grande para depois a gente trabalhar o processo de motivação. A gente tem que achar qual que é a motivação que vai fazer com que a pessoa siga esse tratamento, né? E a gente tem que reforçar essa motivação durante todo o processo terapêutico. Como eu disse, é um processo, são dos transtornos mais complexos de se lidar. E demanda, assim, não dá para vender pacotinho. Você tem que trabalhar com mensalidade. Cobra caro porque você não é um encontro semanal. É encontro semanal, às vezes encontro extra, você tem que, às vezes tem que terapeutizar a família, porque às vezes a disfuncionalidade veio da família, da mãe obsessiva com alimentação saudável, do pai que criticava a filha que estava gorda, né? Então você tem que tratar o ambiente também, né? Então são terapias bem complexas. E quem faz essas terapias, quem chega até mim, por exemplo, ou alguns colegas especialistas, são as pessoas largados e pelados. Eles já fizeram de tudo, eles fizeram de tudo. Fizeram dietas malucas, fizeram dietas acompanhadas, endocrinologista, psiquiatra, foi em todos os sabores de doidice e de terapias para fazer a manutenção do transtorno alimentar. Chega uma hora que ela não aguenta mais o sofrimento causado pelo transtorno, aí ela resolve tratar.
O que, por exemplo, faz uma anoréxica querer fazer terapia é que ela não aguenta mais ser internada, porque a internação é um inferno na Terra, que nem eu falei. Ela vai consumir 1.000 calorias forçosamente, via alimentação interal ou parenteral. E isso é um inferno para ela. Então ela só vai tratar nisso. Então, vocês querem tratar emagrecimento? Entendam muito de transtorno alimentar. É um nicho muito legal. Porém, é um nicho que não olha isso. De forma alguma. Primeiro que o entendimento de compulsão, né? Vocês lembram? Ah, tem compulsão por doce. Não, então não é compulsão. Já começou por aí. Né? Citando brevemente alguns outros transtornos alimentares que existem, existe a ortorexia. A ortorexia é a fixação por alimentos saudáveis, que chega a causar uma disfuncionalidade na vida da pessoa, certo? Alimentos saudáveis ou um entendimento de que está comendo é saudável. Por exemplo, o Steve Jobs teve câncer, se não me engano, no pâncreas, né? Mas é que ele tinha uma dieta que, assim, 90% do que ele comia era cenoura. Porque ele viu lá nos indianos lá que aquilo lá fazia bem. Né? Aí, sabe aquela coisa? Vou comer alimento orgânico. Pô, é legal o alimento orgânico, não é? É legal. Poxa. Aí eu vou comer alimento orgânico, mas não, ó, tem que ser orgânico, mas eu tenho que saber a origem. Aí é orgânico que eu tenho que saber a origem, não pode nem ter plástico em volta para guardar. Ah, orgânico tem que ser. Aí chega uma hora que a pessoa começa a só comer o que ela mesma planta, porque ela só confia naquilo. Sabe? Não tem problema comer comida orgânica, o problema é a obsessão. Ah, caiu uma gota de molho inglês. Molho inglês é industrial. Ah, aí entra numa piração. Isso é ortorexia. Tá? Tô dando um exemplo meio radical. Né? Vigorexia é aquela pessoa que ela tem também. É comum ter uma visão da dismorfia corporal, que chama de dismorfia muscular, que o vigoréxico é aquele que sempre está querendo crescer a musculatura. Né? Sempre tá, e não é, por exemplo, é diferente do fisiculturista, que ele pratica um esporte e ele tem essa preocupação, né? Não, é aquela pessoa que malha o tempo todo para crescer a musculatura de maneira obsessiva. Né? Vício em alimentos. Esse também não está no DSM-5. Mas já tem estudos, já estão dando esse nome de vício de alimentos e provavelmente no próximo DSM vai ter, pode ser incluído. O vício em alimento é caracterizado por vício, e geralmente é um tipo de alimento ou um grupo de alimentos, mas geralmente é um alimento específico. Esse vício, o que é chamado de vício porque tem toda a questão do ciclo dopaminérgico que tem no consumo ao você passar, ao você suprir a demanda do seu vício. Então a gente tem uma mesma associação comportamental e neurológica do vício em drogas, do vício em drogas lícitas ou ilícitas, ou vício em jogos, vícios em sexo, né? Então tá mais relacionado a isso, certo? Tem o TARI, que é o transtorno alimentar repulsivo evitativo. Ele é muito comum, pessoas no espectro autista, mas também é comum, às vezes é confundido com a pessoa enjoada para comer, mas é a pessoa que tem problemas com, não consegue comer determinadas cores, determinadas texturas ou determinados grupos alimentares. É muito comum, por exemplo, um autista, ele querer comer comidas só de uma determinada cor, ou ele nega determinadas texturas, certo? Então, o transtorno alimentar repulsivo evitativo, TARI, comum em crianças, certo? Pode começar também com frescura e desenvolver para isso. Existem os TANES, transtorno alimentar não especificado, que aí é questões que estão relacionadas a comportamento com a comida, certo? Deixa eu ver se tem mais algum. Existe o picacismo, por exemplo,
E o picacismo, gente, escreve P-I-C-A, né? O paica. Eu vou falar em inglês, porque em português fica muito feio, né? Paica. E é a característica da pessoa comer não alimentos. Então, comer grampo, comer plástico, só que a pessoa tem uma escolha específica, né? Aí tem os subnomes, aquele negócio de comer cabelo, que pode ser ocasionado por uma ansiedade, por alguma característica depressiva também, mas também pode ser a pessoa ter essa vontade de comer. É um tratamento relativamente simples, não é tão complexo quanto uma bulimia, uma anorexia da vida, porque ele é caracterizado por, às vezes é uma carência de algum mineral, e aí você faz um exame, você vê a carência, supre isso, e aí ela passa a não ter mais a vontade, né? Isso quando a gente está falando de picacismo especificamente. Enfim, tem esses outros grupos. Uma coisa interessante para vocês saberem, os transtornos alimentares, eles quase ficaram classificados como se fosse um subtipo de TOC, do transtorno obsessivo compulsivo. Quem conhece bem as características de TOC, entende que tem uma questão cerebral muito forte, mas tem a questão da obsessão, dos pensamentos intrusivos, dos pensamentos ruminantes que não saem, enfim, tem uma característica muito grande em cima disso, do TOC. Só que viram, perdão, que é uma característica muito mais comportamental do que o TOC, e que tinha um peso do alimento muito em cima disso, e tem a questão, toda uma questão social envolvida nisso, da cultura da dieta, da cultura da magreza, que achou mais interessante estar separado em relação, num grupo específico no DSM-5. Que mais informações interessantes que eu posso passar para vocês? Ah, tá, né? E tá aí o obeso. Pô, colesterol, diabetes, né? Não tem? Um monte de coisa ruim. Dor no joelho, nas articulações. O que acontece? Existe uma linha hoje da nutrição muito interessante, que é chamada nutrição comportamental. O que acontece? O pessoal da nutrição viu que o quê? O que que é que os nutricionistas, eles acabaram tendo dois caminhos, né? Ou era aquele caminho hospitalar, né, onde para nutrir uma pessoa que está com determinadas carências, né, o pessoal de home care tem muita nutrição que ajuda, às vezes uma pessoa que está lá, ou imobilizada, ou idosa, muito doente, quais as carências alimentares que ela precisa, aí faz ajuste de cardápio para isso, né, mas também o mercado da cultura da magreza, do objetivo da magreza, você pode ver, pergunta para todo nutricionista recém-formado, você trabalha com o quê? Sou especialista em emagrecimento. E aí eles viraram emagrecedores. Do mesmo jeito que a gente é especialista em gorda de gado, o pessoal virou especialista em emagrecimento de gente. Só que nunca olha o fator psicológico, o fator mental. O fator psicológico é visto, e a gente fala isso de um obeso, a gente fala isso de uma pessoa que está acima do peso, que é uma pessoa sem vontade, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que não tem amor próprio. Será que é isso mesmo? Isso acaba estigmatizando a pessoa, e a pessoa acaba acreditando nesse estigma, porque ela tentou fazer uma dieta e ela não conseguiu. Ou ela fez, depois que parou, engordou de novo. A própria sociedade estigmatiza ela, e a própria pessoa acaba fazendo uma autocrítica em cima dela e acaba se estigmatizando. É um ciclo, tá? E aí, gente, eu tô falando um papo bem resumidão, e tá quase acabando o nosso tempo, né? Qual é o caminho dessa nutrição comportamental? A nutrição comportamental, ela é bem legal, porque ela faz a gente reaprender a comer. Por que reaprender? Porque a gente já soube. Quando a gente era bebê, a gente mamava. Quando a gente tinha fome, a gente já fazia bico com a boca. E a gente já tinha vontade de sucção, sem ninguém ensinar a gente. E quando a gente estava saciado, a gente parava de comer.
E quando a gente começa a ter alimentos sólidos, a gente tinha aquele momento em que a gente tinha fome do sólido, mas ainda estava tomando leite da mãe. A gente tinha fome de sólido, mas tinha hora que a gente queria o leite. Só que a gente desaprende tudo isso no caminho. Aquelas histórias de grávida que tem vontade de comer tijolo. O que acontece? Ela viu aquele tijolo, aquela cor, aquilo lá. E a grávida, ela tem uma demanda, além das questões hormonais, tudo, ela tem uma demanda nutricional absurda, né? Porque o que está acontecendo no corpo dela é coisa de louco. Aí ela olha aquele tijolo lá, às vezes ela está tendo uma carência de alguma coisa que o cérebro entendeu que aquilo lá vai suprir a carência dela. Aquilo é uma fome de demanda. Eu tenho uma demanda e eu tenho essa fome. E a nutrição comportamental, ela não necessariamente trata transtorno alimentar. Ela é geralmente uma ferramenta auxiliar. Você lembra que eu falei para vocês do interdisciplinar, né? Ela vai fazer a pessoa a repreender, a entender a fome, a entender a saciedade, a entender a regularidade. Ela vai aí assim, não é reeducação alimentar. É se alimentar direito. E o se alimentar direito não é você fazer tabela e pesar o que você está comendo. Não é fazer conta. E aí o que acontece? A pessoa emagrece, e aí por exemplo, tem uma linha que é Sophie Deran, eu sempre esqueço o nome dela, acho que é Sophie Deran, que ela meio que diz que foi ela que inventou, mas é uma coisa antiga já, e veio dos Estados Unidos, que é o chamado Comer Intuitivo. O livro dela é bom, ela só não dá nome aos bois, das fontes dela, que não é muito legal, mas o livro dela é bom. E é uma fonte em português, e nesse mundo de transtornos alimentares, 97% do conteúdo é tudo em inglês, né? Que é o chamado Comer Intuitivo. O nome é um pouquinho... não parece um nome muito científico, né? Mas sim, tem toda uma base científica, todo um entendimento científico de que faz você reaprender a alimentar. Você vai emagrecer? Vai. 1 quilo por mês. Meio quilo por mês. Só que sabe por que você vai... Sabe qual é a diferença? A questão é que você vai emagrecer e não vai engordar de novo. Por que você não vai engordar de novo? Porque você não está fazendo uma dieta que você vai parar depois. Ou você está fazendo uma reeducação alimentar que vai fazer você ficar obsessivo pela comida pro resto da sua vida. Você está mudando o seu comportamento, mudando o seu entendimento sobre alimentação. Você não vai deixar de comer brigadeiro. Mas você não vai ter aquela vontade louca de comer 80 brigadeiros. E nem comer meio brigadeiro e ficar com peso na consciência do resto da semana. Você vai reaprender o que é saciedade. Vai reaprender o que é fome. Fundamentalmente é isso. Né? E aí vai perder meio quilo por mês? Ah, você precisa perder 20 quilos. Tá. Se você perder isso em 4 anos, em 5 anos, vamos lá, em 5 anos. Esses 5 anos não vão passar de qualquer jeito? Só que esses 20 quilos nunca mais vão voltar, porque você mudou seu comportamento. E você não vai precisar sofrer. E você não vai precisar ficar doente. Então, querem trabalhar com emagrecimento? Estudem sobre comer intuitivo. Aí, ó, não precisa nem saber de transtorno alimentar. Estudem sobre transtorno, comer intuitivo. Pronto, ó. Hashtag fica a dica. E aí você pode usar até hipnose para ajudar a pessoa a aplicar as técnicas do comer intuitivo, porque exige mudança de comportamento, né? Então, a nutrição comportamental é mais ou menos uma mistura da nutrição tradicional com psicologia. Tá? Então tem sido uma especialização que tem surgido, que é uma pós-graduação que tem acontecido por conta das nutricionistas que viram assim, poxa, tô cansado de ficar emagrecendo o povo fica lá, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Se dieta fosse bom, bastava uma, gente.
Ou assim, vou passar o resto da minha vida com controle e disciplina. Lembra da história do potinho de cocô? Imagina você passar o resto da vida com potinho de cocô, gente. Comida não é para isso. Não é para você pensar nisso o dia todo. Não é para ser um problema. É para te nutrir. Mas nós somos seres humanos, então nós temos uma racionalização e nós temos fatores emocionais e então a gente acabou transformando a alimentação também numa questão social. Tudo bem. Entenderam por que eu faço essa palestra? Eu não vou vender curso de transtorno alimentar para vocês. Eu não tenho a pachorra de ensinar isso. Porque existe o curso da Carol Avilés, que é o que eu fiz minha formação, que para mim é o melhor curso que existe. No Brasil, porque assim, eu já vi alguns outros que pegam um pedaço disso, um pedaço daquilo, tal, mas a Carol Avilés, se vocês já ouviram falar, ela é uma psicanalista, né? Ela já foi bulímica e ao se tratar, ela foi internada também, ao se tratar, tudo, ela começou a trabalhar e estudar e aprofundar e virou a paixão da vida dela. E, enfim, quais os caminhos terapêuticos, né? Não dá para eu falar, por exemplo, para vocês o que vocês têm que fazer para tratar um transtorno alimentar. O que eu digo para vocês, se vocês não têm uma especialização, não tratem. Passa a bola para um especialista. Não trata. Porque é muito complexo. Caminhos para estudar. Tem a literatura. Foque na literatura internacional. O Victor, acho que até saiu aqui. Mas ele participa de um grupo, que a gente tem um grupo de estudo lá do Alberto Delísola sobre transtorno alimentar. A gente está lendo esse livro aqui que não dá para ver direito. Mas tem uma maçã aqui, é um livro em português. Nem anota, tá? A prática da teoria cognitivo-comportamental nos transtornos alimentares e obesidade. Metade desse livro a gente criticou e falou mal dele. Porque o que acontece? Não é tratamento clínico, é tratamento hospitalar. Então, fala assim, olha, quando a gente for tratar anoréxica, primeiro você tem que fazer um plano alimentar. Pô, é a última coisa. Aliás, a última não, é uma das coisas que você não deve fazer com uma anoréxica. Porque a coisa que a anoréxica mais sabe é o quanto ela comeu, o que ela comeu. Se você perguntar o que ela comeu há 15 dias atrás, ela sabe. Não porque ela comeu pouco, porque ela sabe. Um filme legal para vocês verem como é que funciona a anorexia, To the Bones, Mínimo para Viver. Eu acho que tem no Netflix. Aí você vai ver, você vai ver a menina que vomita e esconde o vômito debaixo da cama. A menina tá lá medindo, tem as automedições que elas ficam se medindo o tempo todo. Ela fala, tá fazendo aí. Você sabe que não pode fazer, né? Mas enquanto eles não estão aqui, aí elas ficam se medindo. Exercício. Vai pra escola, aí vai correndo para emagrecer. Vocês vão ver. É um filme muito interessante para vocês verem como é. Não é um filme recomendável para você mostrar para uma anoréxica ou para uma bulímica, porque vai dar um monte de gatilho. Terapia em grupo. Terapia em grupo é até usado lá na Unicamp, em alguns centros de estudo no Brasil, mas terapia em grupo é a pior coisa que você pode fazer para um pessoal de transtorno alimentar. É uma fábrica de gatilhos. A pessoa ela já tem uma generalização de estímulos enorme em várias coisas. Tem um behaviorista, né? Mas ela tem. Imagina só, uma bulímica tá lá uma terapia em grupo. Aí chega a bulímica do lado e fala assim: eu tô desesperada. Eu cheguei a 63 quilos e eu tô ficando quase louca. Aí a outra fala, nossa, eu tô com 68. Entendeu qual é o problema de uma terapia em grupo? Não dá para fazer terapia em grupo com pessoas que têm transtorno alimentar. Porque é uma alimentando a outra. A Carol Avilés, do curso, ela falava assim, nossa,
eu saía da terapia em grupo doido para vomitar. Ela era bulímica, né? Eu já saía com vontade de comer um pote de ela tinha paçoquinha, parece que era o vício dela, por onde ela começava a compulsão dela, e ela já saía pensando em comprar a paçoquinha, ter a compulsão e depois vomitar logo depois da terapia em grupo, tá? Uma recomendação é o curso da Carol Avilés. Como fazer o curso da Carol Avilés? Ela não vende abertamente este curso, ela já vendeu, tá? Ela já vendeu. Hoje ela faz entrevista com quem se interessar. Por quê? Tratar transtorno alimentar não é fácil. E você não espera que vai fazer assim, tem um monte de hipnotista aqui, né? 3, 2, 1, durma, vamos fazer uma regressão. Criança esclarecida, vai lá, fala com a criança. Tá bom, volta. Não rola. Não é técnicazinha, não. Vai fazer um switch lá da PNL. Pá. Não. Visão do futuro panoréxica. O que é a visão do futuro panoréxica, né? Visão do futuro, o eu perfeito também, técnica de hipnose, né? O que ela vai ver? Vai ver a Olivia Palito, né? Quem é das antigas do desenho do papai, né? Vai ver a magrela. Então, essas técnicazinhas, não adianta. É um processo. Para vocês terem uma ideia, assim, o curso é gigante. Sei lá, não sei quantas aulas tem. É bem grande. Mas, assim, a gente vai aprender a começar a fazer terapia depois, assim, de umas 8... Não estou chutando aqui, mas sei lá, umas 60 aulas. A gente vai entender, a gente tem que entender farmacologia, a gente vai, no curso ensina farmacologia, existem as questões médicas, existem as questões sociais, tem papo sobre gordofobia. Gente, gordofobia é muito mais amplo do que a gente imagina, sabe? Por exemplo, o estigma médico. O médico já começa a dar um monte de diagnóstico para você só porque você está acima do peso. Que se fosse um magro, ele ia pedir uma porrada de exame. Perdão da palavra. Mas como você está obeso, ele nem pede exame, já diagnostica, pá. Já fala, você, às vezes o cara é mó atleta tal, e já julga que a pessoa é ociosa. E que precisa tomar um remedinho pro coração. Pra pressão. Às vezes você nem faz o mapa com ela. Isso é gordofobia, né? Então, aí fala sobre as questões sociais. É um negócio que dá um nó na cabeça. Eu sei que essa palestra, para quem não conhecia transtorno alimentar, e para quem tinha uma visão de emagrecimento, dá um certo nó. E dá uma certa, assim, caramba, poxa, eu já fiz balão gástrico hipnótico. Gente, eu já fiz também, tá? Eu já tinha esses conceitos assim. E tudo bem, você não tá errado, você só não sabia. E, infelizmente, nas formações de nível superior, no Brasil inteiro, não tem essa carteira. Não tem. Tá? E o que eu tô falando para vocês, gente, como eu falei, é tudo com embasamento científico, estudos, então tem muita... Eu não estou falando de, sabe, então, o Thomas Jefferson Jr., ele descobriu que transtorno alimentar... Não estou, sabe, falando de um cara que... Não, são estudos que estão há muito tempo, está no DSM-5, são questões muito sérias. Então não estou inventando nada aqui, não estou tirando nada do zero. Voltando a falar do curso da Carol Avilés, que é a minha recomendação. Se você, de repente, eu joguei uma centelha aqui para vocês, de vocês terem interesse de aprender, saiba que é uma formação que, se você estudar todos os dias, vai demorar 4 meses. Se você estudar todos os dias. De segunda a sexta, vai. Se você estudar de segunda a sexta, vai durar pelo menos 4 meses. Conteúdo muito rico. A demanda de trabalho não tem, assim, é mato, porque você não vê especialista em transtorno alimentar. Então, eu não sei como é que os clientes chegam até mim, mas chegam. Você não demanda tanta divulgação. Não é com perdão, porque eu também já trabalhei assim, não é o Iraque de tratar ansiedade, né? Porque é uma guerra.
né? Boa noite, Kátia. Né, assim, vamos lá, financeiramente é bem interessante o curso, em termos do que você ganha, né? E em termos de conteúdo, ela fez um compilado do que há de mais moderno, de que há melhor em processos terapêuticos para isso. Como eu falei, ela é psicanalista. Porém, o padrão ouro de terapia para transtorno alimentar, e é o realmente recomendado, é o TCC, terapia cognitivo-comportamental, certo? Então, a metodologia, o processo, os passos, vamos dizer assim, né, que didaticamente ela usou esse nome de passos, mas que a gente não vai seguir, que era assim, são os 8 passos para tratar o transtorno alimentar, que não necessariamente a gente vai dar 8 passos, e não necessariamente a gente vai do passo 1 para o passo 2, para o passo 3, não é um protocolo. Você sai com o entendimento de como tratar um transtorno alimentar, e aí todos os exercícios de TCC, todas as atividades, é impressionante a qualidade desse curso em relação ao custo. Se eu não me engano, como eu disse, gente, eu não estou vendendo nada para vocês, tá? Então, assim, vocês estão vendo que eu não estou usando nenhuma técnica, né? Compre agora, que não sei o que lá, né? Agora, somente agora. Então, assim, o curso acho que é mais ou menos R$ 1.500, tá? Para mim, eu digo para vocês, vale uns 10, pelo tanto de informação e transformação. O que ela traz é uma coisa impressionante, mas o que ela quer? Ela quer pessoas para tratarem isso, ela trabalha nesse movimento. Só que esse curso não é mais aberto para geral, assim, vocês chegarem e comprarem. Você tem que passar por uma entrevista, tem que conversar com ela, ou com algumas das pessoas que ela escolheu, que são engajadas. Eu sou uma delas. Por exemplo, se vocês querem fazer o curso, Sérgio, eu quero fazer um curso. Então tá. Qual uma hora que eu posso ligar para você pra gente conversar? Por que essa entrevista? Porque se você, por exemplo, eu falei que você vai cobrar caro, porque a terapia você não é uma coisa que você vai encontrar toda semana e que vai aparecer cliente pra caramba, né? Se você entrar por conta disso, você fala assim, então, tô precisando de dinheiro, tô querendo pegar isso aí porque é um mercado para dar dinheiro. Aí eu vou falar, então, eu vou arrumar alguma desculpa e não vou dar o link do curso para você comprar. Entendeu? Porque precisa de pessoas engajadas. A Carol já teve problema, por exemplo, de, assim, tem uma quantidade de conteúdo enorme antes de começar a falar de terapia. Em como fazer terapia. Um monte de conteúdo, tô falando conteúdo médico, conteúdo farmacológico, conteúdo psicológico, então um monte de coisa para depois você entender como fazer terapia. E aí a gente falou assim, nossa, mas eu já tô aqui na 4ª semana e até agora eu não sei tratar. Ué, Carol, você não falou que ia arrumar cliente para mim? Até agora, por que você não arrumou cliente? Eu falei, não terminou o curso. Então, para evitar esse tipo de pessoas que vão botar o carimbo de especialista de transtorno alimentar no peito, e eu acho que vocês entenderam a sensibilidade que é lidar com isso, a importância de tratar essas pessoas de maneira correta, porque uma coisa muito comum no transtorno alimentar é a falência clínica, falência terapêutica, perdão. O que é falência terapêutica? A pessoa não ser mais tratável. Por tanta frustração, às vezes é por frustração, ou por tantos caminhos errados que ela passou. A coisa mais comum que eu pego nos meus atendimentos são pessoas que fizeram de tudo. Entendeu? Então, gente, tem interesse? Tá, custo R$ 1.500, aquela coisa de Hotmart, né? Divide em 12 vezes, pode ser 2 cartões, Pix, aquela coisa toda. Quem tiver interesse, fala comigo, ou pode falar direto com a Carol Avilés, se quiser conhecê-la. Se de repente vocês quiserem um link, tem no grupo do Telegram que eu falei para vocês, né? No começo. Vou até falar de novo, mas no grupo do Telegram lá tem uma playlist de vídeo, tem um vídeo com ela para vocês que querem conhecer ela. Tudo bem, né? Esse curso ela diz que vai parar de vender totalmente. Não sei porquê, mas eu falo, não, pelo amor de Deus, a gente precisa de gente boa. Né? Então, se vocês quiserem, vocês falam comigo, falam direto com ela. E daí é isso. Vou mais ou menos finalizar agora, não quer dizer que vocês não vão poder tirar dúvidas, tá? Mas eu vou finalizar a gravação. E aí, assim, poxa, mais de 2 horas de conteúdo, né?
E quem tá vendo no YouTube, na boa, eu mereço que a pessoa se inscreva no meu canal e me dê um like. Não. Quem tá aqui ao vivo concorda comigo que merece um like, foi um conteúdo bem legal, vai. E vai ter link na descrição, e o pessoal que tá aqui, vou mandar lá no grupo, do grupo do Telegram, onde a gente tem encontro semanal para falar algum tema, e, gente, o nível de discussão é como essa de hoje. Tá? A gente bate papo profundo. O Vitor, o Ivan, quem mais? O Douglas, né? A Patrícia, todos eles são desse grupo Telegram, e o nível dos nossos encontros são esses, eles podem falar aqui no chat como é que é legal. A gente bate papo de gente grande, tá? Então, entre no grupo Telegram se você tem vontade de aprender e de estudar com colegas. É um compartilhamento de conteúdo muito legal. Vou mandar lá no grupo do WhatsApp quem está participando aqui. Agradeço a participação de todos. Vou finalizar a gravação, mas a gente continua aqui. Só para o pessoal do YouTube que vai perder a gente falar aqui de forma descontraída. Então, finalizando a gravação, um beijo, um abraço, se inscreva no canal.